adorei essa imagem. O instinto heróico. Instinto heróico. Pra quem não lembra desse personagem, esse personagem é o Bob, O maior herói de todos. personagem do Sam Austin. Pra quem não lembra, ele foi o cara que fez o Sam de Senhor dos Anéis. E ele é um personagem que aparece nas primeiras temporadas, nas duas primeiras, ele morre no começo da terceira, se não me engano. Ou no final da segunda, acho que é no começo da terceira. Acho que ele morre na segunda, eu acho. Eu acho que ele morre no final da segunda. Eu acho que. Tipo assim, eles oficializam a morte dele no começo da terceira, mas a cena em que a história acontece é meio que na segunda. No final da segunda do último episódio. E o Bob é um cara que é tipo gerente da loja. E ele, no primeiro episódio, quando ele surge, ele é namorado da mãe do Will. Não vou lembrar o nome dela agora. Winona Ryder. Isso. E ele é o namorado dela. E ele faz muito isso que a gente estava falando sobre a questão do cotidiano. Ele é o cara que busca uma explicação racional para tudo que está acontecendo. Então a molecada não, porque tem esse cachorro demoníaco. Não, porque tem esse monstro demoníaco. Não, por causa não sei o que e tal. E ele tá tipo, não, cara, não é isso. Né? Não tem nada disso. E aí, quando ele se depara com essas criaturas e tipo, beleza, não dá mais para evitar, eu estou de frente para essa criatura que não deveria existir, que não faz sentido, ele tem um instinto heróico que é uma característica de todos os personagens principais de Stranger Things. Que é, ele fala, cara, tá, beleza, não sei o que é isso. Ele ainda poderia entrar em choque e ficar ali deitado, babando e chorando em posição fetal, mas não. Ele tem um instinto heróico de vou lá peitar essas criaturas e morre. Vou defender os meus, né? Vou defender o filho da minha namorada, que nem gosta de mim, né? Pra ajudar os amigos do filho da minha namorada. Nenhum deles gosta de mim, todo mundo me acha um chato, que ele é chato. Ele é um nerdão, bestão e tal. E ele vira um herói. E aí, esse é um ponto que eu acho que é importante, né? O livro do Kids on Bikes fala muito disso, e eu acho que esse é um ponto relevante para você levar do Stranger Things para suas aventuras. Todos os personagens principais têm um instinto heróico. Todos os personagens principais, diante da adversidade, diante de uma pequena chance de vitória, mesmo assim, eles atendem ao chamado e eles participam. Então, os momentos de hesitação são pequenos, né? Eles acontecem, mas todos os moleques, assim, não, eles estão sendo inconsequentes. Sim, e esse é parte do processo. Eles são inconsequentes. Eles olham e falam, então, essa criatura aqui que matou vários soldados, a gente vai montar um plano aqui que pode ser desenhado um plano esqueceram de mim aqui para lidar com essa criatura e a gente confia que vai dar certo. Isso é um instinto heróico, porque eles poderiam simplesmente falar, não, a gente vai fugir, eu não quero me meter, não quero me envolver com isso. Essa criatura me mataria com um tapa bem dado. A qualquer momento, ela é muito mais rápida que eu, ela é muito mais forte, ela é muito mais resistente. Ela atravessa paredes, abrindo portais. Por que eu estaria indo pra cima dessa criatura e não correndo dela? Roteirizado, Todos os personagens são assim. Todos os personagens têm esse instinto heróico. Personagens de RPG também tem isso. Quando você vai narrar um D&D, espera-se que os personagens do D&D não sejam covardes. Espera-se que, diante de uma adversidade, eles enfrentem. Eles podem ter de recuar estrategicamente ou perceber que eles não podem fazer um confronto direto. Mas eles não olham e falam, isso não é problema meu. Se você estiver narrando uma aventura de D&D, os personagens estão numa fazenda, e no meio da noite um exército de zumbis ataca a fazenda, se os seus jogadores falarem, a gente vai matar 2 ou 3 zumbis só pra dar jeito da gente fugir e ir embora e largar as pessoas que tinham acolhido a gente na fazenda pra morrer desses zumbis, porque a gente sabe que eles não têm condição, larga essa mesa. Abandona essa mesa. Vocês não estão jogando o sistema igual ao D&D. O D&D é feito para personagens heróicos, aventureiros heróicos. Não, nós somos malignos e a gente quer fazer. Aí tudo bem, é outra conversa. Mas, em geral, se os personagens fogem das adversidades, eles não são personagens interessantes pra se jogar. Porque senão fica uma aventura bosta, né? Aconteceu uma coisa, e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai embora. Tá, e agora? Vamos evitar. E agora? Agora aconteceu um risco enorme. Vamos embora. Vamos evitar. Eu tô narrando uma aventura de supers. O que vocês vão fazer? A ponte vai cair. Vamos evitar. A gente vai sair de perto. Vai que a ponte cai em cima da gente.
Mas as pessoas vão morrer, mas a gente não. Mas nós Caralho, não. o que tá acontecendo? Então, assim, o que vocês estão fazendo? Então, os personagens de Stranger Things têm esse instinto heróico. De não importa qual é a situação, não importa quão absurdo seja, eles vão pra cima. E aí, uma coisa que eu acho que o Stranger Things faz de interessante é os personagens com menor instinto heróico têm menos chance de sobrevivência. Normalmente, quem morre é quem tenta fugir. Normalmente, quem morre é quem olha, é quem chocado com o absurdo, chocado com o que tá vendo, não pensa em como é que eu faço para enfrentar isso, como é que eu faço para lidar com isso. Só fica em choque. Não tem esse instinto de eu vou tentar me proteger ou proteger os outros. Normalmente morre. Né? E aí então, assim, é bem uma coisa meio. É roteirizado. Porque no caso do Stranger Things é pra ser roteirizado. Mas é bem storytelling isso. Tipo, não é, a jornada do herói não tem uma parte em que o herói morre. Não existe isso. Tipo, o herói enfrenta tal coisa, não sei o que, morre. Acabou a jornada do herói, próximo herói. Não existe isso, né? Então a história, quando você conta a jornada do herói, ele vai lidar com uma dificuldade e ele vai voltar. Ele vai vencer. Ele tem que vencer aquilo. Para você vencer uma dificuldade, você tem que enfrentar ela. Você não pode simplesmente evitá-la. Então esse é um ponto que eu acho que o Stranger Things ajuda bem a consolidar. Não deixe os personagens, né? Quando você evita, o mestre morre. É assim que funciona. Porque é isso, porque quando você tá narrando, se os seus personagens evitarem, aí é o que eu falo, faça um bom uso das consequências. Mas não é o mestre do RPG, não, tá? É na jornada do herói. Tem a recusa do herói, e depois a morte do mestre, do mentor. É o mentor. A recusa existe. A recusa existe. E ela é na primeira fase da jornada do herói. E aí ela causa uma consequência adversa que leva o herói a repensar a decisão dele. A mesma coisa aqui. Se você evita aquilo ali, você tem. Se os personagens evitarem aquilo ali, você, como narrador, tem que dar a eles uma consequência para eles terem evitado aquilo. Algo que lhes seja particularmente pesaroso. A morte do Tio Ben. A morte do Tio Ben é exatamente esse momento. Exatamente. E tem a ver com o tipo de história, tá? Se você estiver jogando Vampiro à Máscara, você não vai ter instinto heróico. O jogo não é pra isso. Mas você não vai pegar lições de Stranger Things pra jogar Vampiro à Máscara. Você vai pegar Anjos da Noite, pra você ter ideia de jogar Vampiro à Máscara. Você vai pegar Entrevista com o Vampiro pra jogar Vampiro à Máscara. Agora, com os RPGs de aventura, o heroísmo é essencial. Essencial. E, cara, eu concordo. Aqueles que não têm o ímpeto de fazer o certo na história, geralmente eles são aqueles que viram depois de que era o tempo de se safar, ou eles não têm a ajuda que eles precisavam, porque eles estavam isolados. E o Bob foi por causa disso, cara. Quando ele viu o que realmente estava acontecendo, ele não teve como pedir ajuda. Ele decidiu, não, deixa que a responsabilidade é minha, porque não tem mais ninguém aqui para fazer. Porque se ele tivesse entrado na bagaça antes, se ele tivesse reconhecido o perigo, ele estava fazendo o plano lá no papel de pão, lá do saco de pão com todo mundo, e tendo uma saída para resolver. E eu acho importante isso daí, porque a gente, quando vai jogando muito tempo RPG, a gente acaba experimentando outras vertentes de motivação, porque senão você vai passar a vida inteira na aventura de capa e espada, sendo heróizinho e tudo mais, né? Então a gente vai extrapolando esses limites, né? E acaba experimentando personagens de outros tipos. Mas, cara, a base é essa. Seja heróico. Você falou em ET no início da transmissão. Eu assisti ET sexta-feira à noite, Marcelo. E eu ainda me emociono, cara. Eu gosto daquele filme. E o ET, ele faz ele tem uma frase no final do filme que é de tocar o coração. Ele fala assim, seja bom. E é essa mensagem que eu deixo pra vocês. Sejam bons. Sejam heróicos. Brinca do seu Vampiro à Máscara. Brinca do seu RPG de terror. Faz as suas aventuras, mas de vez em quando puxa uma aventura heróica aí, cara. Porque é pensando bem que você faz o bem, né?